Boa tarde a todos. Acho que já temos quórum, então eu vou dar início à nossa reunião. É a 116ª reunião do CONTIC. Conforme fizemos na reunião passada agradou o plenário, né? Eu fiz uma inversão na pauta para começar pelas aprovações, votações, etc., e deixar a discussão do expediente para o final. Porque, por algum motivo, a reunião acabou sendo bem mais ágil desse jeito, certo? E aí o pessoal me pediu para manter o formato, a gente vai fazer assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa apresentação, né, já tradicional da área de saúde, daí a gente entra na pauta, vota tudo e daí faz o expediente. Certo? Então, por favor, Kitaka. Precisa do microfone? Vocês acham? Bom. É bom para gravação. Bom para gravar. Boa tarde a todos. Eu sou o Kitaka do HC, do Hospital das Clínicas. E a ideia, anualmente, a gente faz uma apresentação dos nossos projetos e situação que a gente está no HC. Então, a proposta hoje é fazer uma breve apresentação, bem rápida, né, do que a gente está tocando e alguns projetos aí importantes que estão em curso no momento. Então, para a gente começar, eu acho que, não sei se o número vai, todo mundo vai enxergar, mas depois essa apresentação pode ficar. O interessante é o seguinte, normalmente a gente costuma levar esses dados, porque para vocês terem uma ideia do tamanho que é a TI do Hospital das Clínicas. Tá? Então, hoje, a gente deve estar, esse número muda semanalmente, mas a gente está aí com 2.412 computadores desktops na rede, tá? Ponto de rede instalado, considerando impressora, switches, aí deve ter 2.500 pontos de rede. Sistemas próprios que foram desenvolvidos no hospital são 52 sistemas. A gente tem um percentual de disponibilidade desse sistema, né, já bastante tempo, 98% do tempo. O que a gente faz é uma parada, que essa parada com o novo sistema também vai deixar de existir. A gente faz uma parada toda noite para backup, que é uma parada de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos toda noite, isso já há bastante tempo. Com o sistema que a gente está trazendo, essa parada deve sumir. Né? Capacidade de storage, a gente tem hoje mais ou menos 120 terabytes de storage. Rotinas de backup aqui, números de 2016, são 10.000 rotinas, 10.600 rotinas de backup que a gente faz anualmente. Tá? Servidores virtualizados, a gente tem 82 servidores virtualizados. O número de servidores físicos, a gente deve estar por volta, cadê o Fabião? Vai ter uns 16 físicos, tá? Então, a gente tem um ambiente totalmente virtualizado. Da parte também de comunicação, de telemedicina, que a gente chama de telesaúde, né? Transmissão de cirurgia, enfim, aulas, discussão de casos, a gente tem 274 no ano, que dá mais ou menos, pelo menos uma por dia. Solicitações de desenvolvimento, né? Que a gente, aí manutenção, enfim, mais ou menos anualmente, 1.072 requisições para alteração de sistema. Indicadores que a gente mantém, que a gente estava conversando até antes da reunião, né? Dificuldade de se manter indicadores e se gerar indicadores novos. Hoje a gente administra mais ou menos 110 indicadores para a gestão do hospital. O PACS, quantidade anual de imagens que a gente gera no PACS. São 26 milhões e 700, quase 27 milhões de imagens
de exames, raio-x, tomografia, ressonância magnética, enfim. 26 milhões, tá? Que dá mais ou menos anualmente 14 terabytes de armazenamento. Esse número é um número que ele muda, está mudando ano a ano, sempre aumentando, porque a saúde ela está ficando cada ano mais digital e, consequentemente, a gente precisa armazenar esses dados, né? Então, nós estamos trabalhando em interfaceando alguns equipamentos que antes eram impressos em filme, vão deixar já de imprimir aquele filme, né? Nosso centro cirúrgico hoje só conta com TVs dentro do centro cirúrgico, não tem mais aquele negatoscópio para utilizar a radiografia. Existem alguns para paciente, às vezes, que vem de fora. Contas de usuário, né? Nós temos mais ou menos 3.400 contas de usuário de sistema. Tá? Isso porque a gente deu uma peneirada, a gente limpou bastante isso daí, esse número era bem maior. Atendimento de usuários que a gente faz anualmente, aí, dados de 2016, são mais ou menos 3.800, 3.700 atendimentos diários anuais, que é feito para atendimento ao hospital de uma maneira geral. Aí vocês vão me perguntar, quantas pessoas você tem para fazer isso? Tá? Hoje a gente tem 29 pessoas. Bom, 2015 foi o último, entre 2015 e 2016, algumas coisas. Por que eu coloquei 2015 e 2016? Porque em 2015 algumas coisas que eu falei aqui ainda estavam em estudo. 2016 não estava ainda totalmente fechado. E depois disso, então, a gente fechou. Importante aqui os pontos de destaque. O convênio que a gente fez com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, onde a gente trouxe, então, um sistema para cá, o sistema de... Acabou. Obrigado. Alô? Alô? Então, esse convênio foi assinado, começou em 2015, quando eu estive aqui, a gente estava negociando. No começo de 2016, então, efetivamente, ele foi assinado. E na metade do ano de 2016, a gente começa, então, o quê? Fazer o treinamento das pessoas, capacitação das pessoas para trazer esse software. Importante frisar, esse sistema é um sistema que ele tem certificação internacional em termos do desenvolvimento, da metodologia da construção do sistema. Ele está instalado em mais de 100 hospitais universitários no Brasil. Esse projeto foi financiado pelo MEC, com verba do MEC, então é um sistema público. E ele chegou sem custos de licenciamento para a gente. Então, ou seja, um sistema de grande porte que chegou para a gente sem nenhum custo. Tá? Se a gente fosse comparar um sistema desse porte para a gente comprar hoje para o HC, a gente estaria falando na faixa de, no mínimo, 20 milhões de reais. Tá? Isso comparando com dados que a gente tem do HC de São Paulo, que eles estão no 4º ano de implantação de um sistema parecido com esse, né? E lá é maior, eles são um pouco mais, ou talvez dobro do que o HC, já foram 30 milhões de reais. Outra coisa é o seguinte, né? Algumas coisas que a gente desenvolveu e reduziu o custo. Sistema de controle de filas, a gente tinha um sistema que era um sistema pago. Então nós também refizemos esse sistema, e esse sistema então trouxe uma economia que daí eu deixei de pagar a manutenção desse sistema. O PACS, a gente colocou uma versão para utilização de IMAX. Por que isso?
uma estação de trabalho para o médico, ela custa mais ou menos na faixa de R$50 mil para você colocar uma estação de trabalho com 2 monitores, tá? Isso sem ser mamografia. O pessoal do CAISM sabe que, por exemplo, um monitor de mamografia custa R$100 mil. Então, com a iMac, o que a gente possibilitou? Né? Ter um equipamento, que é lógico, não é barato, não é um equipamento para estar na mesa, mas é possível se dar laudo com a iMac e reduz bastante, pelo menos 50% do custo de uma estação com isso daí. A requisição eletrônica, vale frisar isso aí, que é uma coisa também que a gente fez no ano passado, e a gente tem uma redução nos pedidos de exame de 20%. Tá? Isso trouxe uma economia mensal para o hospital aí na ordem de R$80 mil, mais ou menos, mês, com a redução dos pedidos. Tá? Aí tem coisas que em 2015 a gente não tinha ainda, vim aqui falar que defender a ligação no gerador. O nosso data center não era ligado em gerador, então passou a ser ligado no gerador. Isso trouxe para a gente bastante coisas, uma segurança maior. Convênio com o Instituto Eldorado, onde a gente tem 2 projetos em andamento, com sensores no centro cirúrgico e dentro da escolta, onde está se usando o conceito de IoT e Big Data, lógico, e o Analytics, é claro, para poder a gente começar a estudar o fluxo do paciente, no caso de um, fluxo de paciente, e o outro, segurança de paciente dentro do centro cirúrgico. Dentro desse convênio, né, o sistema de indoor location, que é onde a gente está vendo essa questão de movimentação de pacientes dentro do hospital, já é um sistema que está em testes. No ano passado, a capacitação que eu já falei, dentro da metodologia do AGHU, instalação, que aconteceu em julho do ano passado. E a partir de outubro do ano passado, o sistema foi para o ar, já em ambiente de produção, né, com todas as tabelas, onde a gente carregou as tabelas para começar a utilizar. Os projetos ainda que estão em andamento, né, a gente falou alguma coisa. O projeto maior e que está gastando não, né, a gente está investindo a maioria dos nossos esforços nesse sistema de gestão hospitalar, né, que ele realmente a gente sabe que ele vai trazer benefícios muito grandes para o hospital. Uma outra coisa, outro ponto que a gente tinha falado aqui já, 2015, 2016, a reforma do data center. Ela começou este ano, né, foi fechado ano passado, e esse ano ela está acontecendo de fato. Readequação de infraestrutura de segurança. Isso é um problema, isso daí, infelizmente, é alguma coisa que o volume de acessos, de movimentação aumentou, mas a nossa infra ficou sem investimento há bastante tempo. E isso está fazendo com que a gente faça algumas readequações na rede por questões de segurança. Isso é um problema que a gente deve levar para discutir em conjunto, porque isso é uma segurança que não é só o hospital, mas isso envolve a universidade como um todo. Projetos que eu já citei lá atrás, em parceria com o Instituto Eldorado. E outra coisa que a gente está vendo, que é muito importante para a gente, lá vocês viram 110 indicadores, a mineração de dados está crescendo anualmente, não só os indicadores que a gente tem, mas a nossa base de dados, ela é uma base de dados para pesquisa. Então, essa base de dados, do ponto de vista médico e das outras especialidades, né, não só médica, mas enfermagem, biologia, os biólogos, os fisioterapeutas, enfim, consomem as bases de dados para fazer trabalhos acadêmicos, né? Então, mineração para a gente também passou a ser um ponto de estudo, porque está consumindo também bastante recurso. Bom, não vou passar todos, tem algumas coisas aqui que estão repetidas, vou colocar aqui, né? De tudo aqui, né? O que a gente implantou já desse sistema grande esse ano, tá? Cadastro de pacientes,
O módulo de agendamento ele está todo já nesse sistema, então, e a parte de atendimento ambulatorial que a gente começou dia 14 de agosto, o atendimento ambulatorial. O que é isso? Isso é o tão sonhado prontuário eletrônico, né? O atendimento passa a ser, todo o processo do atendimento ele rastreado, e o médico, então, finaliza com o prontuário eletrônico, receituário, enfim, pedidos de exame. Isso dia 14 de agosto aconteceu, e nesse exato momento a gente está expandindo para os outros ambulatórios. Que mais? Uma construção da sala, a gente fez uma sala de relacionamento desse sistema, de tão importante que a gente viu. A gente construiu uma sala para atendimento, que a gente sabe que quando a gente começar a expandir isso, a gente vai ter um volume com as 3.000 contas. Então, lógico, o hospital tem por volta de 3.000 funcionários, sem contar os alunos, os docentes, e por isso que a gente tem um número de contas maior, e todos que tiverem relação com o sistema vão passar a utilizar. Então, o que a gente fez? Criamos uma salinha de relacionamento e a gente criou um folder também de avisos para começar a orientar essas pessoas a procurar a central de relacionamento e também fazer a divulgação. Porque não basta só a gente fazer a instalação do sistema, mas as pessoas precisam utilizarem o sistema adequadamente. Tá? Depois eu vou passar para vocês darem uma olhada no folder. Se quiser dar uma olhada. E aí tem um pouquinho da história do software, enfim. E é uma parte de divulgação. Eu acho que aqui, dentro desse cenário, né, o mais importante é esse software que a gente vem falando ano a ano, 2014, 2015, todos os anos que a gente veio aqui, que a gente estava buscando, a gente precisava de dinheiro, o software está aí. Né? E nós estamos trabalhando e apostando muito no desenvolvimento na instalação e o que ele vai trazer de benefícios para o hospital. Bom, aqui os números, que rapidinho estou finalizando, do que a gente foi migrado. Tá? A gente migrou já 1.220.000 pacientes que a gente tem nessa base. Das especialidades, são 1.270 especialidades e subespecialidades. Né? Foram geradas, para cada especialidade ela tem sua agenda e tem uma grade da agenda. Tá? Então, 931 grades. E no sistema, a gente está considerando a agenda para 2018, até lá no dia 19, às 17h23, a gente já estava com 25.000 consultas agendadas já para 2018. Tá? Então o sistema está no ar, ele está ativo, está sendo movimentado, e para 2018 ainda a gente tem 1 milhão de slots na agenda que a gente preenche isso daí ao longo do tempo rapidinho. Esses horários vão sumir. Tá? Essa é a cara do sistema. Tá? Então, foi customizado para o HC, tela de login, algumas... Isso você não acredita quanto deu dor de cabeça para saber o que é colocar atrás disso aqui. Cada um quer uma coisa, né? Tem algumas telas aqui que não vale a pena a gente perder muito tempo, mas telas da parte de consulta, da agenda, do próprio prontuário, né? Aqui os cadastros, uma série de imagens aqui. O interessante é que eu vou deixar a apresentação e depois os senhores poderão dar uma olhada nessas telas, né? Mas a título de curiosidade, né? Para saber que realmente o sistema está no ar, está funcionando. E os próximos passos agora é a gente habilitando os outros módulos. E para encerrar, os módulos próximos passos. Próximos passos é a gente expandir para todos os consultórios. Né? A gente
está na psiquiatria, que a gente fez o primeiro módulo. Na semana que vem começa a neurologia e ortopedia e, consequentemente, até o final do ano a gente espera cobrir todas as outras especialidades. Em paralelo, entra o pronto-socorro, o pessoal já está estudando o pronto-socorro, e um outro módulo que é muito grande, que é o módulo de exames de pacientes, né, o módulo de laboratório, que é um módulo que sozinho deve consumir para a gente aí pelo menos uns 3 ou 4 meses para implantar. E a ideia é que até no final do ano que vem a gente tenha 100% coberto e finalmente a gente consiga desligar o mainframe. Que a Pi tentou, agora a gente está perto, vamos fazer uma festa. Né? Passando, esqueci desse último. O cenário e uma coisa que a gente tem discutido. Tá? A parte de infraestrutura. A parte de infraestrutura, o cenário atual, isso já não é novidade, essa figura a gente já divulgou o ano passado. Né? Essa parte de firewall para a gente, que é um gargalo hoje, né, que é a parte que traz segurança, e se a gente, esse software é um software inteirinho na internet, na web, né? Desculpa, não é na internet, mas é na web. Na web já começamos a ter, olha, vou poder acessar o software de casa? Posso acessar de fora? É possível, tecnicamente sim. Como é que a gente vai cobrir a parte de segurança disso? Então são situações que a gente tem sistemas hoje que vão extrapolar algumas coisas que a gente tinha intracampus e vão começar a gente ter que tratar a segurança disso daí. Uma outra coisa que a gente percebe, que o cenário ideal é ter um site espelho, né? Ou site backup, enfim. A gente ter espelhado aonde a gente tenha uma redundância, porque se tratando de prontuário eletrônico, como eu disse, aquela janela de meia hora, 40 minutos que a gente tem hoje, não vai poder existir mais, porque o médico vai depender do prontuário para atender o paciente. Né? Então, hoje a gente sabe que alguns minutos do sistema fora do ar, fora do planejado, causam caos no hospital. Então, o ideal seria a gente perseguir a ter uma estrutura replicada para que o sistema não pare. E essa é a foto, está faltando o Fabião aí, que estava junto nesse dia. Eu falo que essa foto histórica foi no dia 24 de fevereiro, quando a gente fez a virada do cadastro de pacientes. Né? Então, todo mundo ali, né, a gente passou mais ou menos umas 30 horas dentro do hospital para fazer a virada. Né? Então, isso acho que é uma vitória de todo mundo, desde a época da Pi que começou isso aí, enfim, é um trabalho que vem de longa data a gente perseguindo tudo isso. Então, é isso aí. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Alguém tem algum comentário, alguma questão? Uma pergunta, tem algum esforço para digitalizar resultados de exames diagnósticos antigos, coisa que não está digitalizada no momento? Quer dizer, daqui para frente vai fazer isso, mas tem algum esforço? Os exames de laboratório, ele já faz bastante tempo, pelo menos uns 10 anos, que ele já é digital. Os exames de imagem, desde 2009, também já é digital. O que a gente não tinha digital é aquela parte da evolução do paciente que está em papel. Mas, como o senhor falou, de fato o prontuário, o antigo, aquele prontuário antigo, está sendo digitalizado. Tem uma empresa, já faz mais ou menos um ano, ele está digitalizando um prontuário que a gente chama de semiativo, de 5 anos, que iria para arquivo. Esse prontuário, antes de chegar no arquivo, ele já é digitalizado. Então a gente imagina que aí vai ter um tempo que a gente vai consumir, em vez de ficar com aquela pasta inteira, mesmo dos dados antigos, a gente vai ter tudo digital. Sim, obrigado. Eu estava pensando em pesquisa em medicina, basicamente, né? Mais alguém? Boa tarde.
Você comentou aí, são duas dúvidas, na verdade. Uma delas é o sonhado prontuário eletrônico. Agora, para o prontuário estar totalmente eletrônico e eliminar o papel, a gente tem que ter assinatura digital de todo mundo que mexe no prontuário. Como é que está o esforço em direção a isso? Essa é uma pergunta boa, porque, na verdade, não seria uma ideia da universidade, que já vinha sendo discutido há bastante tempo, é a assinatura digital. Mas eu, em conversa com a Neire do CIARC, por quê? A assinatura digital efetiva, a maioria dos hospitais ela não utiliza a assinatura digital. O software ele é certificado, mas a assinatura digital ela é feita muitas vezes, na maioria dos casos, por um único médico, por exemplo, o diretor clínico. Caso necessário, porque o prontuário, a gente sabe que esse prontuário não sai do hospital. O que acontece é o seguinte, o governo está aceitando hoje o seguinte, o log do sistema, a lógica é assim, quando a gente tem a conta no banco, a gente tem a conta no Google, a gente não faz nada disso, a gente assina contratos hoje na internet sem ter assinatura digital. Os softwares que a gente baixa, a gente assina um contrato que tem validade legal e a gente não tem assinatura digital. Então existe uma discussão, e é isso que o pessoal do CIARC está nos orientando, deve sair uma regulamentação para que a gente não precise utilizar entre aspas, do cartório digital, que a gente então, com uma senha forte, com todo um esquema de segurança, com log e senha, a gente possa manter isso, ele já vale como assinatura. Mas a legislação atual exige assinatura digital. Sim. Na legislação atual ainda exige isso. A outra dúvida que você comentou aí no backbone, conexão com outras unidades de saúde. Como está a questão da padronização desses registros? Vocês usam HL7 ou OpenHR, alguma coisa assim? O software ele está preparado e ele é construído dentro da resolução 2076 do Ministério da Saúde, onde ela regulamenta todos os protocolos. O DICOM para imagem, HL7 para comunicação entre sistemas, o SNOMED para oncologia, o LOINC para laboratório, enfim. Então, o sistema está construído nessa lógica para que a comunicação que for ter no futuro com outros softwares, ela possa ser feita dentro de um protocolo padrão. Mais alguém? Então, acho que eu agradecer de novo, Kitaka. Obrigado. Bom, vamos caminhar em nossa pauta, então. E o primeiro item é a ata da reunião anterior. Então, a Fabiana vai colocar ali, por favor, a ata na tela. Então, é a ata da reunião de 24 de agosto de 2017. Alguém tem alguma colocação, algum comentário a fazer? Por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se é possível a gente rever a fala do Milton, que ele muda dizendo que eles não vão mais criar usuário no momento da contratação das pessoas, né? Isso causa uma dificuldade grande para a gente nas unidades, principalmente agora, no momento da eleição da CIPA, né, que a gente tem que garantir que no Vida Funcional o funcionário tenha um e-mail institucional cadastrado, e isso é uma dificuldade grande quando esse usuário não é criado no momento em que ele é contratado. Eu acabei de fazer uma atualização no dia 14, eu não tinha ninguém na lista, no dia 19 eu já tinha 2 pessoas na lista sem e-mail institucional no Vida Funcional. A gente não pode fazer essa atualização, o próprio funcionário, quem tem que fazer é o RH,
da unidade ou o próprio DGRH, e é difícil a gente ir atrás das pessoas, né, e criar essa conta para todo mundo. Para a gente é difícil, para o HC, para as unidades de saúde é mais ainda, né, a gente teve que criar mais de 1.000 usuários, e se a gente não tratar desse assunto na chegada do funcionário, eu acho que a gente não vai conseguir manter essa integração e essa necessidade da gente ter um e-mail institucional no Vida Funcional e, né, a autenticação única, tudo isso que implica nesse momento. Eu gostaria de saber se é possível a gente fazer uma revisão desse processo. Quer comentar alguma coisa, Milton? Então, Pi, essa situação foi discutida, o Gilmar acho que entrou em contato com o professor Sandro, né? E existe uma dificuldade por parte da DGRH em criar essas contas pelo montante, porque, na verdade, as unidades têm um administrador, né? E eu acho que eu vou pedir para o Kurt esclarecer, porque é uma questão de sistemas. Eu não sei qual a necessidade aí que deveria ter. Eu não sei qual foi a conversa que o Gilmar teve com o professor Sandro e eu não vi o retorno depois. Mas eu vou pedir para o Kurt só complementar a minha fala aqui. Oi, boa tarde, pessoal. Vamos lá. Nós conversamos internamente com os diretores e com os responsáveis pelas áreas, principalmente a área que faz essa integração, sobre a dificuldade de fazer esse tipo de implantação. Para entradas de poucas, não seria tanto o problema. O problema é que, às vezes, existem concursos, existe uma demanda muito grande, e desse procedimento, em termos no dia da integração, não é viável abrir conta para todo mundo. Então, eles solicitaram para a coordenadoria da DGH, e isso foi aceito, que mantivesse o procedimento que estava sendo feito atual. Ou seja, na integração, as pessoas receberiam a informação de que elas deveriam entrar em contato com o seu administrador de rede local e abrir a conta localmente. Tá? Com relação a impeditivos técnicos, não há. Então, se houver uma determinação de falar que, olha, todo mundo tem que ter conta @unicamp no Vida Funcional, nós matamos e recriamos. Na apresentação para a CIPA e na proposta que foi colocada, houve uma grande dificuldade de uma série de unidades, né, dizendo que gostaria de sim manter o domínio local. Tá? Então, não colocar o @unicamp. Eu quero manter meu domínio .unicampbr e eu quero fazer esse tipo de gestão. Então, foi por esse motivo, não foi um motivo de ordem técnica, foi um motivo que foi colocado para a gente dessa maneira. Essa é a questão. Não sei se resolveu, se não. Você quer falar mais alguma coisa? É só a questão, então, por exemplo, esse procedimento já acontece no caso, é mais tranquilo no caso do docente, né? Quando ele entra, ele vai para a unidade, abre, automaticamente ele precisa disso para os sistemas acadêmicos e para outras coisas. No caso dos funcionários, o pessoal manteve o procedimento que estava em atividade. Posso só complementar? Pode. Na reunião da CIPA, o que ficou definido, pelo menos o que eu entendi, que nessa eleição agora, né, para a eleição CIPA, iria ser aceito o e-mail que está no Vida Funcional, institucional, por exemplo, @HC, @FCM, principalmente por conta da área da saúde, que tem uma dificuldade muito grande em recriar. Mas que para as próximas não seria assim. O próprio Denis, do Centro de Computação, explicou que ele não tem como checar se é um e-mail válido, se for um e-mail do domínio FCM, HC, etc. Então, eu entendi que é um trabalho a longo prazo. O ideal é que a gente trabalhe, já que nós vamos trabalhar com autenticação única, que a gente tenha um usuário único. Se não for possível criar, a gente precisa orientar todas as unidades a pelo menos a usarem um usuário único, para que depois, se houver essa migração, o centro de computação possa fazer essa validação. Então, acho que a gente pode pensar a curto prazo, mas eu acho importantíssimo que a gente pense a longo prazo, porque senão nós nunca vamos conseguir. No nosso caso, a gente tem funcionários que não trabalham na FCM, né? Trabalham num posto de saúde. Nós estamos atrás de uma pessoa de um posto para vir fazer o e-mail dele, colocar no Vida Funcional, senão não vai conseguir votar. Então, pode ser simples para alguns,
Mas, às vezes, não é simples para todo mundo. E acho que a gente tem que pensar a longo prazo. Eu também eu concordo com a sua colocação. Como o Milton relatou, eu já tive conversas com o Gilmar sobre isso. Discutimos, ainda não... Essa coisa de ter que existir o representante da unidade para criar o e-mail, isso me incomoda. Não tem nenhum motivo tecnológico para isso continuar desse jeito. Então, o que eu fiz uma requisição lá dentro do centro de computação, que a gente está estudando, e eu fui, assim... Talvez para algumas tarefas esse representante de unidade seja necessário. Mas criação de e-mail hoje em dia, gente, não... Eu falei, eu quero que... Tudo bem, se tem esse problema lá na ponta, na entrada, porque é muita gente junto, vai atrapalhar muito o processo de entrada, etc. Tudo bem, a pessoa não precisa fazer ali na hora, mas a pessoa faz sozinha, num app Unicamp ou no portal Unicamp. Não tem que um representante chegar até ela não tem que vir até aqui, ela está lá no posto de saúde, ela entra no site do CCUEC e fala, cria o meu e-mail, ele te recebe o e-mail no e-mail alternativo. Tem um monte de jeito de fazer isso. Então a gente está estudando internamente, depois dessa conversa com o Gilmar, com a DGRH, a gente está estudando internamente os jeitos mais seguros e melhores de tentar prover isso, mas eu não vejo mais por que não prover isso, certo? Por que uma pessoa tem que ir lá, sentar e preencher um usuário, perguntar para você que usuário... Né? É uma pessoa que está fazendo simplesmente o preenchimento de um usuário e te dando a máquina para você digitar a senha que você quer nessa tarefa específica, certo? Não tem razão para isso, não tem razão para isso. Isso é de 20 anos atrás, mas hoje em dia não tem mais nenhuma razão para existir essa figura de intermediário que está atrapalhando a coisa. E a partir do momento que esse e-mail for necessário para o cara começar a usar o Vida Funcional online, usar qualquer sistema da Unicamp, ele vai querer criar e vai usar. E se ele quer usar o da unidade, como foi colocado pelas unidades, isso não vai ter impedimento nenhum, é só ele entrar nesse e-mail e criar um redirecionamento. Certo? Eu sou Sandro@Unicamp, eu não gosto. Eu quero ser Sandro@IC_Unicamp_BR. Ótimo, eu entro no Sandro@Unicamp e ponho lá, redirecione para Sandro@IC e eu nunca mais preciso entrar ali. Vou receber todos os meus e-mails no Sandro@IC. Mas os da Unicamp estão sendo direcionados para Sandro@Unicamp. Se eu não puser o redirecionamento, aí eu não recebo. Mas eu acho que hoje em dia é uma coisa extremamente simples de ser feita. Você pode ter o representante de unidade atendendo casos de exceção, né? Pode ser que alguém tenha alguma dificuldade ainda com isso, que não tem muita intimidade com tecnologia, mas a pessoa do intermediário para atender os casos de exceção, e não a pessoa do intermediário para atender todo mundo que conseguiria fazer isso com 5 minutos no próprio celular ou no próprio notebook. Então, essa foi a minha opinião, e eu acho que isso facilitaria muito toda a nossa vida nesse processo. Na integração, ele vai receber uma folhinha com o link que ele tem que entrar para criar o e-mail dele. Ele não tem que ir atrás de ninguém. Se ele quiser, ele faz ali mesmo no celular. Certo? Ou ele baixa o app Unicamp Serviços e faz ali no app Unicamp Serviços, tudo autenticado, tudo certinho. Né? Então, a gente tem que pensar exatamente qual mecanismo vai ser isso, se ele tem que receber um ID impresso ali na DGH para validar, ou se ele vai receber um token via e-mail alternativo. Tem um monte de jeito de fazer, né? Mas... quem usa app, quem usa as coisas do Google, qualquer outra coisa, você vai no banco para poder usar o Bankline hoje em dia? Você não vai, é tudo eletrônico. Você pode até, alguns bancos ainda exigem você ir no caixa eletrônico, outros já usam token via SMS. Então, por que o nosso e-mail tem que ter uma pessoa física para gerenciar a criação no meio? Eu realmente não vejo mais motivo para isso. E isso está atrapalhando muito essa implantação de senha única, essa uniformização das eleições, etc. Né? É um ruído no sistema aí que a gente não consegue tirar. E quanto mais gente entra, mais aumenta o backlog de gente que não tem e-mail, porque a pessoa não tem a motivação dela criar. A motivação de quem está entrando agora é ou você cria ou você fica fora do sistema. Então, porque o sistema depende disso, certo? E ele vai criar, não vai levar 5 minutos. É só digitar, o sistema pode sugerir o username para ele, o sistema pode guiar todo o processo e a gente tem a figura do representante para guiar as pessoas que tiverem alguma dificuldade. Né? Mas
eu acho que a tarefa é simples o suficiente para a grande maioria dos usuários conseguirem fazer sozinho. Não sei se eu entendi. Não sei se eu entendi o problema. O problema tem funcionários que não vão ser achados, esses que estão no posto de saúde, por exemplo, eles não estão em banco de dados do CCUEC, como que é isso? Isso poderia ser um problema, porque daí quando ele quiser abrir uma conta não vai ser achado, mas tem caso assim de funcionários? A pessoa ela aparece na DGRH porque ela foi contratada, ela tem uma matrícula, só que ela não tem um e-mail registrado no Vida Funcional dela. E ela não precisa usar, ela não precisa ter uma conta na FCM, na Unicamp, porque ela não trabalha aqui. Ou outros casos, funcionários Funcamp que viram Unicamp, eles continuam com o usuário. Então, eles não se preocupam de ir lá saber, olha, eu mudei de Unicamp para Funcamp, agora eu preciso mudar o vínculo no sistema. Aí você tem uma relação no Vida Funcional que essa pessoa, como ela passou a ser Unicamp, ela não tem um e-mail registrado ali, você tem que localizar a pessoa. E assim, essa semana eu tenho um funcionário lá, que é o representante de usuário, o dia inteiro atrás de gente abrindo conta para acertar o cadastro dentro do SIS. Os alunos, assim, os milhares de alunos que a gente tem, trabalham desse jeito. Eles têm conta institucional e eles têm que consultar ou redirecionar. Isso, os alunos a gente não tem problema nenhum. Né? O problema fica nos funcionários, que é o que a gente precisa localizar. Então, a ideia é basicamente os funcionários passarem a funcionar do jeito que funciona para os alunos. Se ele não quer ficar usando aquele e-mail, aquele login da DAC, ele redireciona e usa o qual ele quiser, certo? Essa é a ideia. Professor Sandro, não pode sair uma instrução, uma deliberação, uma resolução do CCUEC com essa normativa para a universidade, que, como a Pri falou, se o funcionário está com um e-mail ainda da Funcamp, que ele era Funcamp para a Unicamp, se ele pode abrir essa conta individualmente pelo sistema web da Unicamp. Eu entendo dessa forma, não sei porque há dificuldade de centralizar, por exemplo, em algum local, por exemplo, DGRH. Agora a gente não tem mais ingresso, está difícil, está tudo contingenciado. Mas o que eu estou percebendo é os funcionários que já existem que não têm uma conta institucional no Vida Funcional Online. Então, assim, até sair, se tiver uma instrução até da própria DGRH, orientando os servidores que eles têm que ter a conta no Vida Funcional Online. Se ele não criou, que ele cria uma conta e é cadastrado. Eu acredito que essa situação dá para se resolver, ou a própria unidade direcionar isso para a orientação do funcionário. Sim, a gente fez isso já foi feito lá atrás, um ofício pedindo para todo mundo se cadastrar. Eu fiz de novo há 2 semanas, 3 semanas atrás no máximo. Eu mandei de novo para todas as unidades. Por quê? Porque esse pessoal que já entrou e agora é backlog, como eu chamei, né, é mais difícil, né, você chegar nele. Então a gente está tentando para zerar. Mas a partir do momento que a gente tiver a solução lá, vamos definir como é que vai ser esse modelo de trabalhar sem o intermediário, sem o representante, aí a gente faz uma instrução e tem que sair, não do CCUEC, mas da CETIC, do CONTIC, que é o órgão CGU, é o órgão mais alto. Né? O CCUEC é subordinado disso. Então, tem que passar por aqui, se virar uma instrução normativa, vai ter que passar por aqui, para a gente estabelecer agora como é que é o mecanismo de criação de e-mail institucional. Alguma coisa nesse sentido é o que deve vir aí pelas próximas reuniões. Perfeito. Se a gente conseguir isso, é o que nós mais desejamos. Ok. A gente estava na votação da ata, né? Acho que eu não chamei a votação ainda, certo? Então a gente precisa voltar para cá. Mais alguém tem alguma colocação sobre alguma coisa da ata? Então eu vou colocar em votação a ata da reunião de 24 de agosto de 2017. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. 2 abstenções, Fabiana. Vou seguir, então, nossa pauta.
A gente vai passar para a ordem do dia, né? Então a gente tem na ordem do dia o plano anual de aplicação da reserva técnica. Isso é um plano que tem que ser feito todo ano. Acho que quem já está aqui há algum tempo já deve ter uma boa ideia do que é isso, né? Então a gente tem um projeto FAPESP todo ano, que é um dinheiro para manutenção da nossa infraestrutura de conectividade na Unicamp. E basicamente a gente tem 2 itens nesse projeto, que é os enlaces e expansão, atualização, manutenção de equipamento de rede. Certo? Então, esse é um projeto que fica depois alocado lá no CCUEC, que a gente faz a gestão do recurso, de acordo com as demandas que a gente tem de infraestrutura de rede para a Unicamp como um todo. E o previsto esse ano a gente tem um total de um pouco mais de R$709 mil ali, né? Esse é um montante que vem caindo anualmente, inclusive, né? Dado a situação econômica aí, esse montante já foi bem maior, mas agora está nesse patamar. E a previsão é gastarmos, então, em torno de R$61 mil com enlaces. E ali tem expansão, /atualização, /manutenção da rede, o restante do dinheiro, que seria 648 mil, certo? E aí o texto traz explicações mais detalhadas, mas acho que você consegue subir um pouquinho só, Fabiano, para quem está mais para trás, enxergar as conclusões. Mas acho que esse parágrafo resume bem o que está no resto do texto, que a ideia é manter a comunidade, né, conectada e usufruindo uma rede da qualidade que a gente tem hoje. Então, é esse o objetivo desse projeto, é para isso que é aplicado esse dinheiro anualmente. Tá? Então, a gente já tem rodando, a gente está fechando de 2015, né, os recursos de 2015, aí vai ter prestação de contas, a gente já tem iniciado o de 2016, que passou nesse conselho o ano passado. Esse aqui vai começar... o projeto é 2017, mas ele inicia em 2017. A aplicação de recursos vai ao longo do próximo ano. Tudo bem? Tridel, por favor. Boa tarde, obrigado. É só uma dúvida. O R$61 mil que contempla os enlaces para outros campi não considera o enlace para a RNP e para a ANSP. Nesse documento está contando ainda com os enlaces providos pelo convênio com a RNP Vivo, correto? Correto. Obrigado. Mais algum esclarecimento? Posso colocar em votação, então? Então, eu estou colocando em votação o nosso primeiro item da ordem do dia, que é o projeto FAPESP 2017 para aplicação dos recursos de conectividade. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Nenhum. Obrigado. Bom, agora nós temos dois itens em sequência aí, relativo à revisão da GR-52. Isso ficou na reunião passada, foi discutido em expediente, né? E aí, como eu comentei na reunião passada, dessa vez voltaria como ordem do dia. Na reunião passada não houve nenhuma sugestão de alteração no texto. Professor, o senhor quer fazer alguma colocação final? Não, né? Não teve nada novo surgindo nesse período. Então, nós estamos aqui para meio que finalizar o trabalho desse grupo, então, né, da revisão da GR-52. Nós temos dois itens. A nova redação da GR-52, né, está de novo aí projetado para vocês, como na reunião passada. Então, esse seria o da página 11 da nossa ata. Então,
por favor, vejam se tem alguma dúvida que surgiu agora. Esse é o artigo que trata do pós-encerramento do vínculo, certo? Então agora os alunos, ex-alunos terão provavelmente um domínio Alumni, alguma coisa assim. A partir daí a gente vai construir em cima disso. Tudo bem? Então eu vou colocar em votação o item 3.2. Ah, tem mais um. Tem 2 itens, desculpa. Então aqui tira todo o tecnicalidade da GR e joga para uma instrução normativa que vem depois. Tá? Esse acho que não tem muita dúvida para a gente não ficar tendo que revisar a GR toda vez que a tecnologia mudar. Tem mais? Não, é só esses 2. Então, esses eram os 2 itens. Eu vou colocar em votação, então, item 3.2, a revisão da GR 52. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Nenhuma abstenção. O item 3.3, que também é relativo então à GR, mas agora à instrução normativa, tá? Esse também já passou na reunião anterior, né? Também estava no expediente, foi discutido. Também não teve mudança nesse último mês, né, professor? Então é o mesmo texto que estava na reunião no expediente passado. Nós não recebemos também nenhum comentário via CITIC, né, sobre esses pontos, por isso que não estou trazendo nada novo aqui. Se ninguém tiver nenhum comentário, nem precisar de nenhum esclarecimento, eu vou colocar em votação. Então, colocando em votação o item 3.3, que é a criação da instrução normativa para a GR 52. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Nenhuma abstenção. O item 3.4 é uma homologação de criação de domínio, tá? Naqueles modos que a gente sempre faz. Eu faço um ad referendo, se tudo foi conferido e está de acordo com as regras, né, da nossa GR 52 em vigor. E esse domínio é da SVC, né, que é da Secretaria de Vivência do Campus, um órgão que foi criado novo a partir da Prefeitura, que vai cuidar de campus tranquilo, monitoramento, vigilância, essas coisas que foi, vamos dizer assim, criado um órgão separado, uma secretaria separada só para isso, né, nessa gestão. Então eles precisavam de um domínio Unicamp para terem a própria página, terem, né, o portal deles. Se não houver nenhuma observação, eu vou colocar em votação então o item 3.4. O ofício de criação está ali projetado e está anexo na pauta também. Então, se não houver nenhuma dúvida, eu vou colocar em votação. Essa homologação da decisão CONTIC 12 de 2017, que foi enviada em referendo, da criação do domínio para svc.unicamp.br. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Nenhum. Vencemos a ordem do dia. Certo? Agora vamos entrar no expediente. E começando então com as justificativas de ausência. Eu tenho aqui justificativa de audiência do professor Gallenbeck, com problemas de saúde, do
professor Sérgio Amaral, que está em banca de concurso na USP. O professor Benilton, ele está representando a PRP em um evento em São Paulo. A senhora Regiane, da SBU, né, ela tem consulta médica. E o professor Paulo Lício está em viagem ao exterior. Isso. Informes. Temos algum informe de inscritos? Não. Temos informes de sistemas administrativos? Por favor. Eu gostaria de trazer para vocês a atualização da migração dos sistemas administrativos. Tá? Então, agora no próximo dia 29 de setembro, nós faremos a migração do sistema de patrimônio, do sistema de recebimento físico e da execução financeira. No dia 16 de outubro, serão migrados o sistema de contas locais, um sistema que cuida basicamente, como se fosse um centro de custo, que é muito utilizado hoje na DGA e que nós pretendemos expandir isso para a universidade toda. E no dia 30 de outubro, alguns cadastros básicos indispensáveis que sustenta sistemas de liquidação de despesas e o SGS, que é a contabilidade. Com essas migrações, a gente encerra a nossa dependência do SIX, tá? E passamos a ter total independência do SIX. É lógico que algumas funcionalidades ainda não foram migradas, porém foram bem pensadas, estrategiadas, porque são aquelas que têm usos esporádicos, como por exemplo o inventário do sistema de patrimônio. E com essa finalização, a partir de novembro, já agora no começo de outubro, a gente já iniciou os projetos de algumas novos sistemas. O sistema de contratos, que a gente vai iniciar o estudo para implantar aquele que foi apresentado pela Unesp, e também o atendimento de uma exigência legal do sistema chamado Aldesp, que a gente tem que migrar informações para o sistema chamado Aldesp, que ele são dados solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ok? Basicamente é isso. Obrigado. Então, obrigado. Temos um comentário, por favor. Obrigado. Estimulado pela informação DGA, acho que vale a pena atualizar essa comissão sobre a migração dos sistemas também da DAC. Está no estágio final. O Paulo, se puder dar alguns detalhes para a gente, fico mais tranquilo de ter um amparo técnico. Nós, o mês passado, mudamos um pouco a estratégia com que vínhamos migrando os sistemas, porque a gente só vinha fazendo migração com melhorias e revisões de processo, mas corríamos um risco de chegar em dezembro e ter uma parte ainda do sistema que é significativa, porque é da parte dos alunos, né, ainda não migrado. Então, houve uma mudança de estratégia por uma coisa um pouco mais rasa, né, no sentido de conseguimos atingir esse processo. Hoje, quando a gente começou a fazer isso, a gente estava com 90%, em um mês a gente avançou a 4%, então nós já estamos com 94%, e há uma certeza da nossa parte que até dezembro os sistemas acadêmicos, naquilo que é essencial, vai estar migrado. Tá? Junto com isso, a gente continua fazendo coisas ainda diferentes, a mais, né, no sentido, nós desenvolvemos um sistema complementar à matrícula, que é um sistema de apoio ao PAA, que é um programa da universidade de apoio aos alunos, né, e que causava uma dificuldade bastante grande aos coordenadores de curso, né, para administrar os seus alunos. Então, esse sistema está pronto, ele entra efetivamente no ar assim que
a CEP aprovar a mudança de calendário que a DAC propôs na última reunião da CCG. Então, dia 10, os alunos que participam desse programa e os coordenadores também vão ter um sistema auxiliar a isso. E se tudo correr bem, em outubro agora a gente coloca um novo teste de integralização no ar, muito mais efetivo, né? Ainda com a cara do teste antigo para a gente não causar maiores problemas e fazendo um processo de transição bastante interessante, mas só para vocês terem uma noção, hoje o teste de integralização de 17 mil alunos demora em torno de 1h30 para ser executado. Ele vai passar para 10 minutos. Então isso abre uma gama de possibilidades para a gente em termos de ser muito mais online do que a gente e no futuro fazer com que alguns processos nossos melhorem de uma forma bastante significativa. Então a gente, mesmo com essa mudança de estratégia, ainda vem avançando, tentando avançar de uma forma significativa em relação às coisas. Se vocês olharem, por exemplo, o calendário do caderno de horário da DAC, ele mudou significativamente, vai continuar evoluindo, então tem uma série de coisas que ainda continuam sendo feitas no sentido de fazer uma boa melhoria, mesmo fazendo uma migração um pouco mais rasa. Então é basicamente isso. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adalto. Gestão acadêmica acabou de ser colocado, certo? Sistema da área de saúde? Não. Sistemas de informação e pesquisas? Não. Gestão de recursos humanos? Nenhum conforme. Tá. E sistema de arquivos e bibliotecas? Não. Ok. Então, deixa eu ver o que eu tenho de informes aqui. Sandro, só para lembrar, o professor Paulício pediu que o Edmilson relatasse... É o que eu ia chamar agora. Tá. Sim. Como de CETIC. Então, o Edmilson está aqui, porque o professor Paulício justificou a ausência em viagem exterior, para falar um pouquinho daquele GT estratégico que a CGU está tocando dentro da CETIC sobre modernização de TI da Unicamp. Olá, boa tarde. O professor Paulício pediu para estar relatando um pouco o que foi feito até o momento do GT de modernização de TI da Unicamp, né? E esse é um GT que teve uma primeira reunião em 19 de junho, né? Formado por alguns representantes de algumas unidades da Unicamp, né? Então, do CCUEC, da DGA, uma ou duas pessoas de cada unidade, da DAC, DGRH, HC, do IC, né? Também participaram dessa reunião e participam ainda alguns conselheiros externos, né? Que são ex-alunos da Unicamp, mas que coordenam grandes empresas, né? Empresas de destaque no Brasil e no mundo, né? Então tem gente da Movile, que é o iFood, né? Matera, Ícaro, SCIS, e algumas não estavam presentes, mas agora estão atuando, que é a CIT, né? A Inmetrics e outras, né? Essa reunião foi muito importante porque houve uma exposição da TI da Unicamp, de cada um dos órgãos, né, da universidade. A situação atual, esses processos de migração, como que se desenvolve o sistema. Então, cada uma falou das suas atividades, né? Depois houve uma exposição da Movile e da Matera, né, falando como que eles trabalham, né? E aí o que acontece? A partir daí houve a segunda fase desse projeto aí, começou um processo de visitação em algumas empresas. Então 2 empresas por enquanto foram visitadas, a Matera e a Inmetrics, né? Na Matera teve representantes do CCUEC, DAC, DGA e do IC, né? Só fazendo um breve comentário que eu julgo ser muito importante compartilhar, né, dessas 2 empresas, né? Na visitação na Matera, a Matera ela trabalha mais com softwares bancários, né, softwares robustos, né? E eles tinham também a mesma questão de migração de sistema. Eles tinham um grande sistema escrito em Centura, né, uma linguagem aí, né, bem antiga.
E eles estavam numa dúvida que também, a mesma dúvida que em tempos antigos tinha de... ou a gente reescreve todo o código antigo numa migração, ou a gente faz um software que permite essa migração de forma automática. Eles optaram para escrever esse software mágico aí, né, que faz a migração, mas também aquela história, nada rápido, levou uns 2, 3 anos, quer dizer, não tem muita saída as migrações, né? Mas assim, o interessante, eles falando das práticas ágeis, né, de desenvolvimento de sistema, né, do Scrum, né, falando, chegando até no nível de falar quanto que deve ter cada célula Scrum, como desenvolver sistema, tem 5 pessoas, tal. Mas um negócio muito forte foi do papel do Scrum Master, né? Ele não é simplesmente um papel, é instituído mesmo a figura, o Scrum Master e o Tester, né? Então, eles falaram muito sobre isso, né? Quando usar outras metodologias. Então, foi muito rica essa apresentação deles, né? Mas a visitação mais impactante que a gente teve foi na empresa Inmetrics, lá em Barueri, né? Também é um ex-aluno da Unicamp, é uma empresa com 1.500 funcionários, ela trabalha... fica dentro do Alphaville, lá do Office do Alphaville, né? Eles têm também escritório na Berrini. O interessante dessa empresa é que, por exemplo, eles têm umas 200 pessoas só para fazer testes dos sistemas do Itaú. 30% dos sistemas do Itaú são testados por essas pessoas. E o bacana é que essas pessoas não são de TI. Não precisa ser de TI. Elas têm formação em outras áreas. Isso eu achei um dado importante, né? Outra coisa que a gente perguntou, cadê o data center de vocês? Eles abriram uma salinha só tinha uma impressora, falou, esse é o nosso data center. A gente não tem data center, né? Nosso data center todinho está na Amazon. Aí a gente assustou, né? Falou, né? Inclusive, eles têm muita parceria com a Gartner, que diz as tendências mundiais. Então, uma tendência, não só a tendência mundial, mas que já está acontecendo, a grande maioria das pessoas, né, isso daí não é opinião minha, é tudo relato deles, né, não estou fazendo julgamento nenhum, né, queria deixar claro, né. Então, assim, o que eles fizeram? Fizeram todo um processo de migração, colocaram na nuvem na Amazon. Existe uma calculadora na Amazon que ela diz o quanto que você economiza se você utilizar os serviços dela, por exemplo, né. Hoje, o que acontece? Se você colocar ar-condicionado, energia elétrica, backup, quantas pessoas para cuidar de servidor, tal, né? Essa calculadora mostra de forma bem real isso daí, né? É um dado importante. Geralmente é uma economia acima de 60%. E não é conversa de vendedor, é fato. Hoje está assim, né? Um dos clientes dela é um banco muito famoso, eles não mencionaram o nome, e o banco todo está na nuvem. Então, hoje, todo mundo fica com medo. Não vou deixar meus dados na nuvem. O banco inteiro foi para a nuvem. Porque você consegue colocar tudo na nuvem de forma protegida. Aí, uma dúvida. E se eu precisar sair da Amazon para outra? Vocês já fizeram alguma migração? Já fizemos. Não porque era ruim. Tinha um cliente que tinha uma nuvem privada, ele queria migrar. Quanto tempo levou para migrar? 1 semana e meia, 2. E se vocês precisarem migrar tudo que vocês têm? 1 semana e meia, 2, a gente migra para qualquer outra nuvem, se outra oferecer um preço melhor. Então, o que é o recado, né, que eles falaram, né? Então, assim, isso daí é commodities. Não vamos gastar tempo das pessoas em gerenciar servidor, não vamos gastar tempo em ter máquinas que vão ficar obsoletas daqui 2, 3 anos. Não vão mais gastar tempo nisso. Você coloca em quem sabe fazer isso. Você vai cuidar de outras coisas. Então a gente colocou tudo na nuvem. Ele falou, essa é uma tendência que já está uns anos atrás e agora realmente é fato, não é discussão. Então, antigamente não era tão barato, mas hoje está muito barato colocar tudo na nuvem. Então, é seguro, então é seguro. Se um banco está, não tem nem que discutir, né? Se um banco está, que tem que ter toda a segurança do mundo... Então, realmente, eles falaram assim, o que eu tenho aqui são pessoas para desenvolver sistemas, eu preciso desenvolver software, eu gerencio um pouco de e-mail, essas coisas, mas eu não preciso mais de pessoas para cuidar de servidor, não preciso mais gastar
Ele falou quanto se economiza de energia elétrica, dessas coisas. Então, realmente foi muito impactante esses dizeres. E não foi conversa para vender produto, nada. É um ex-aluno que gostaria de colaborar. Então, foi uma conversa muito franca, né? Então, essa foi a última visitação. Está se tentando agendar uma visitação agora na CIT e outras empresas, mas está sendo muito rico esse trabalho, né? Então, por enquanto, esse é o status que se teve até o momento. Obrigado. Obrigado, Edmilson. Eu vou só fazer 2 comentários. Primeiro para os representantes aí das suas unidades. Esse grupo tem, como o Edmilson falou, representantes de boa parte dos órgãos administrativos, etc., que tem TI. Então, tentar o máximo possível participar, porque, como o Edmilson colocou, a gente está tentando enxergar em que estado está o mundo aí fora, né? E o segundo passo vai ser como nós vamos reformular o jeito que a gente trabalha aqui dentro. Então, essa coleta de informações vai ser usada. Então, quanto mais participar, mais troca de ideia tiver, mais visão da DAC, da DGRH, todo mundo que faz grandes sistemas estiver envolvida nisso, é muito interessante, né? É uma linha dentro de um projeto estratégico da CGU, que eu estou envolvido também. Então, isso está sendo acompanhado de perto pela professora Tereza, como ela falou aqui na reunião passada. Então, se ateitem para esse grupo, façam o possível para sempre ter um representante visitando, porque vocês vão descobrir, né? Cada empresa tem o seu perfil, mas todas elas têm algumas coisas em comum, que é o que eles estão tentando levantar, né? A eficiência, não gastar o dinheiro à toa, não gastar tempo à toa, tempo é muito caro, e toda essa reestruturação que eles fizeram no jeito de fazer TI, que nos últimos 5 anos, principalmente, para se tornar muito mais ágil na hora de executar o trabalho. Eu acho bastante interessante isso, e é um trabalho que vai ser muito rico, tenho certeza. Seguindo aí na linha de status de informes dos projetos estratégicos, né, que a gente tem ali dentro da CITIC e CGU, esse projeto também é encaixado dentro de um projeto de governança de TI em geral na Unicamp. Então, esse projeto está sendo startado, tem algumas entregas. A hora que ele estiver bem formatadinho, eu apresento para vocês aqui com um rito. Vai ter um rito de acompanhamento em ferramenta de gestão de projeto, etc. Mas o objetivo final é a gente, de novo, modernizar como é que é a governança de TI na Unicamp e criar uma nova metodologia aí de gestão de TI na universidade que seja bem mais ágil e mais eficiente, né? Então está tendo reuniões aí com a CGU e com o pessoal que cuida de planejamento estratégico, né? Eu, Paulo Lício, a professora Tereza, a Nelma, a gente está fazendo as reuniões para entender como é que é essa dinâmica de rito de acompanhar o projeto e quais são os milestones que a gente vai querer, e aí começar efetivamente a implantação. Então, coisas que fazem parte disso. A centralização dos data centers, para ter a nossa nuvem consolidada, etc. A parte da senha única, que acaba envolvendo ter o e-mail institucional por efeito colateral, certo? Também está lá dentro, com já data marcada de entrega, etc. Então, toda essa parte de reestruturar a nossa TI está dentro de projetos estratégicos e que vai ser acompanhado muito de perto pela administração. Então, por isso que eu coloquei, né, que a gente está tentando se mexer para eliminar os entraves, porque isso tem que sair, né? Essa da senha única, inclusive, já tem CAD, resolução CAD dizendo. Por favor, professor. Desculpe, eu não conheço esse grupo de modernização. A minha pergunta é a respeito dos grandes usuários, química, física. Então, tem alguém que conhece, quer dizer, as demandas dessa área, que está fazendo parte dessa comissão? Depois eu deixo você completar, mas neste momento o entendimento, assim, o grande foco é entender o que a gente consegue fazer com sistemas corporativos, ainda não atingindo muito as unidades de ensino e pesquisa. Então, tanto na centralização dos serviços de data center, etc.,
vamos dizer assim, a fase 1, o que a Unicamp é muito grande, não tem como tentar atacar todos os pontos ao mesmo tempo, né? Então a gente está tentando tudo organizar a parte corporativa para que os processos fluam mais rápido, etc. E, à medida do possível, vai trazendo demandas de ensino e pesquisa também, tá? Edmilson, você consegue completar? Não, é isso mesmo. A ideia, não seria possível colocar todo mundo numa mesa para conversar sobre isso, né? Mas aí o que acontece? O foco inicial foi as unidades que desenvolvem os sistemas corporativos. Então, assim, são vários sistemas, né, que são desenvolvidos. Então, o foco inicial era a metodologia de trabalho, como que vocês fazem para desenvolver, quais os problemas que vocês têm, né? Então, esse foi o grande foco, foi os sistemas corporativos. Então, por isso que não foi nesse primeiro momento chamado as unidades de ensino e pesquisa, né? Então, com certeza, acho que em outros momentos elas vão ser envolvidas. Então, assim, foi apenas uma estratégia, né, inicial para começar o projeto. Já que uma preocupação são os gastos que você tem com o data center, a gente sabe que os pesquisadores vão continuar nesse instante, tem gente fazendo pedido para todos os órgãos de pesquisa e eles querem uma sala grande, aquecida, resfriada devidamente, assim por diante. Isso está acontecendo agora e pode ser que a infraestrutura que se precise para passar sistemas administrativos para a nuvem não seja tão diferente daquela que o pessoal de pesquisa vai precisar. No Senapad tinha gente se dedicando a isso. A pessoa entra numa fila do Senapad e aí isso é mandado para a nuvem, devolve para a fila do Senapad e depois e a pessoa não fica sabendo o que aconteceu. Então, é uma passagem que aparentemente você consegue colocar todo mundo no mesmo pacote. Isso, né? Hoje em dia a gente não teria infraestrutura para colocar todo mundo no mesmo pacote. A gente não teria equipamento suficiente. Mas esse ponto que o senhor colocou está sendo monitorado. Então, se alguém vai querer, eu preciso de storage ou eu vou comprar não sei quantos... Não, peraí. Então, se você vai investir, invista aqui que eu já te coloco aqui. E não vai investir numa versão local. Isso já está sendo feito. O que a gente não consegue é trazer todo mundo de uma vez. Isso a gente não teria como ter a infraestrutura para isso. Certo? Mas até em outras coisas que nem envolve hardware, por exemplo, senha única, né, que é aquela da CAD, o próprio foi do FGW que procuraram a gente, né, que eles iam fazer uma reformulação em algum sistema lá e eles nos consultaram como é que seria isso, porque não, já vamos acertar aqui, já faz tudo do jeito que vai ser daqui a pouco, senão depois você tem que refazer, certo? Então, à medida do possível, a gente está já orientando todo mundo a seguir o caminho que vai ser trilhado no futuro. Então, já falei do andamento do projeto. A gente enviou, né, para a EPLAN, né, Queiroz, os recursos, a previsão de recursos para o PACT 2018. Você consegue projetar aí, Fabiano? Isso também é uma coisa que tem que ser feita todo ano, tá? Que é o plano de atualização tecnológica, né? Então, assim, infelizmente, dada a situação financeira da universidade, a gente só incluiu manutenção do que já existe, né? Qualquer pedido que fosse, vamos expandir o número de licenças disso, ou vamos comprar licenças para aquela outra coisa que eu gostaria de poder usar, isso não foi incluído por restrição que nos veio da administração central. Então, esse aqui é o plano que foi encaminhado, tem aí contemplando todos os grandes sistemas, as grandes áreas, e é basicamente a mesma coisa que tinha na planilha do ano passado, porque a gente não pôde incluir nada novo, dadas as restrições de orçamento. Certo? E isso, então, vai ser estudado lá na EPLAN, PRDU, etc., como inclusão para o 2018. Né? A gente vai disponibilizar essa planilha para vocês depois analisarem com cuidado, né? Mas... basicamente, como eu falei, é a mesma do ano passado para que a gente tente conseguir manter todos os nossos contratos de software, né, renovados e tudo que a gente já tem operando. Mas ainda não temos condições de pensar em expansão nessa linha. Tudo bem?
Tem um item aqui, pelo menos no meu impresso aqui, o expediente 4.4 ali. Na verdade, isso, como eu falei na reunião passada, eu devia ter tirado esse item, eu esqueci desse ponto, mas a gente já conversou que essa história de composição do CONTIC, etc., foi levado para dentro desse projeto estratégico lá na discussão de governança de TI, CGU, etc. Então, não tem mais sentido ter um grupo de trabalho aqui fazendo a mesma coisa que está sendo feito lá, certo? Então, esse grupo de trabalho, a gente levou os resultados do grupo de trabalho para lá, a linha era a mesma, né? Todo mundo estava pensando a mesma coisa, então, mas a gente encerrou o trabalho desse grupo aqui, né? Já conversamos na reunião passada com o Sidney, a Regiane e o professor Edival. Então, esse não precisa aparecer recorrentemente mais como status, né? E eu trago o status via a execução dos projetos estratégicos aí, tá? E o último, o último, acho, né? O último item. Não, eu pulei um, desculpa. Eu vi o 4.4 na minha frente aqui e já me adiantei. Desculpem. 4.3 é o sustentabilidade da nuvem computacional Unicamp. Então, esse é o GT onde o contexto, por exemplo, que o Edmilson viu lá nas empresas, é onde a gente vai trabalhar, né, tem a composição ali para vocês, né, que eu já tinha apresentado também na reunião passada. Então, nós estamos implantando nossa nuvem, fazendo essa centralização de todos os sistemas, etc. E a gente não pode correr o risco de daqui 3, 4 anos não ter como manter isso sustentável, né? Então, qual vai ser a política de uso? Como é que a gente vai ser a política de sustentabilidade dessa nuvem Unicamp? E eu já posso adiantar para vocês que essa preocupação de o quanto a gente investe localmente, o quanto a gente pode trazer de fora gastando muito menos, etc., está no contexto desse grupo, tá? Do planejamento que esse grupo vai tentar tirar para a sustentabilidade da nossa nuvem, né? Então, realmente, como o Edmilson falou, fica complicado você querer uma estrutura grande demais in-house, né, local. Por quê? Porque você começa a passar do limite de energia elétrica dos prédios, você começa a passar do limite de refrigeração que você tem de ar-condicionado, você começa a passar de vários limites que, para você subir para um outro patamar, o investimento é gigantesco. E provavelmente a gente não tem como fazer um investimento gigantesco nos próximos anos aí, nesse tipo de infraestrutura, né? Teria que aumentar geração elétrica lá para o prédio do CCUEC, por exemplo, né? Vai atingir um limite, não vai ter como atender. Então, esse ambiente que a gente chamou de híbrido, né, na nossa reunião inicial do grupo ali, né, de como manter a sustentabilidade. Talvez o caminho seja começar a agregar coisas que não estão necessariamente local, né, para não ter que arcar com a conta da infraestrutura e de recurso humano extra que seria necessário. Mas, não sei, Paulo, você quer acrescentar alguma coisa? Bom, nós nos reunimos na semana passada, no dia 15, com esse grupo, mais o professor o professor Sandro e o Queiroz, força do hábito, muitos anos trabalhando junto. E nós, nessa reunião, nós decidimos alguns pontos, né, que é verificar como as universidades americanas, principalmente, trabalham com essa questão de sustentabilidade, verificar algumas nacionais também, tentar identificar alternativas de uso da nossa nuvem com nuvens públicas, tornando a nossa nuvem uma nuvem híbrida. Nós conseguimos um contato, quer dizer, o contato que nós temos com a Google mesmo. Na próxima semana nós teremos uma reunião com a Google para entender como que é o uso da nuvem da Google, que foi disponibilizada essa semana. Agora, o grupo tem foco mesmo em realmente pensar a questão da viabilidade da nuvem, né? O quanto ela é viável ter uma nuvem aqui dentro, ou fazer o uso, ou ter uma nuvem híbrida mesmo, né? Então, o trabalho está sendo muito bem elaborado.
está tendo uma participação ativa. Até queria apontar o Fábio, tem ajudado bastante, Fábio Meng. O professor Luiz Bittencourt também deu bastante retorno até o momento, né? Os demais a gente está trabalhando ainda e vendo como que vai ser a organização desse trabalho. Mas a ideia realmente é isso, é verificar como que a gente vai poder fazer a sustentabilidade da nuvem com recursos Unicamp e com recursos de projeto, tá bom? Acho que é isso. Bom, agora a gente atinge o item 4.5, então, certo? Que é o serviço de e-mail Unicamp, que é bem nessa linha, o que eu vou apresentar é bem nessa linha que a gente está discutindo agora com relação à nuvem. Tem uns slides, não tem aí? Bom, eu vou conduzir aqui a apresentação, mas por favor, Queiroz, Paulo, se vocês quiserem acrescentar qualquer coisa a qualquer momento, porque é eles que me ajudaram nesse estudo. Então, pode passar o primeiro. A Unicamp tem então esse e-mail corporativo que todo mundo conhece aí, né, o @unicamp, ou cada sua unidade com o seu subdomínio, né? E eu fiz algum tempo atrás eu fiz uma demanda, né, de a gente precisa entender o quanto a gente gasta com isso, o quanto de recurso isso come da universidade. Por quê? Porque há algum tempo a gente tem a possibilidade, e já tem uso disso, né, do e-mail Google, ou até do e-mail Microsoft, existem os dois, na verdade, a gente tem os dois gratuitamente, mas o Google é o mais usado e para e-mail a plataforma que nos parece mais adequada. Vem crescendo muito o número de usuários aí o que hoje chama @G, né, que foi implementado como um domínio à parte. E aí a gente começou a fazer uns diagnósticos, né? Por quê? No final das contas a pergunta final das contas é: por que a gente precisa manter uma versão local disso? Por que a gente precisa manter servidores locais e gastar todo o esforço que a Unicamp gasta todo dia para manter um e-mail corporativo funcionando, se a gente tem exatamente um espelho na nuvem que já está funcionando bem, já está testado, já está tudo certo? Por que precisa existir o @G e o @Unicamp e não só o @Unicamp, mas na nuvem? Certo? Essa é a pergunta final da apresentação aí. Então, aqui tem alguns números, né? Então, no CCUEC, 2 funcionários e um estagiário em tempo integral, basicamente, cuidando de e-mail, né? A gente tem cota para e-mail, docentes e funcionários 5 GB, alunos 300 MB. Só no data center do CCUEC, aquilo ali, tá? Então, 9 servidores virtuais, 2 físicos, já sem garantia, que isso indica investimento necessário em breve, certo? E ainda a parte de storage para guardar tudo isso depois. A gente usa aquelas soluções open sources ali, etc. E os domínios ao todo, né? A gente tem o @Unicamp e o @DAC, e existem unidades que não querem fazer gestão local de e-mail, certo? Então, além de o @Unicamp e o @DAC, lá no CCUEC tem a gestão de 25 outros domínios virtuais da Unicamp, aí de unidades que não querem ter administração disso local. Pode passar, por favor. Então, aí é um número geral da Unicamp que a gente consegue olhar. Tá? Como o CCUEC não administra todos os e-mails Unicamp, a gente não tem como ver em todos. Então, isso aqui é visto naqueles que a gente consegue administrar. Então, hoje, aquilo ali seria número de contas de professores, funcionários, etc. Né? E a gente percebe a infraestrutura que se oferece hoje, por exemplo, o RORD, né? Aquela interface do webmail, etc., eu escuto críticas àquilo o tempo todo, né? Então a gente fez um levantamento assim, será que o que as pessoas acham disso? E a maioria não, mas assim, a maioria dos que eu consegui ouvir, certo? Ou quase a totalidade dos que a gente conseguiu ouvir pessoalmente, já não usa. Já fez redirecionamento para outra coisa
e não fica acessando o e-mail ali na nossa interface web e-mail, que a gente gasta toda essa infraestrutura para manter, etc. Certo? Então, assim, usa o e-mail Unicamp, mas usa redirecionado para e normalmente o Gmail, a interface que mais popular hoje em dia, certo? Então, aqui tem uns números sobre isso, né? Então, 11% ali, 11% embaixo também para funcionários, 63% dos alunos têm redirecionamento dos e-mails cadastrados, né? Então, veja que o número do aluno é mais relevante, porque esse a gente sabe que está todos lá com a gente, né? Docentes e funcionários não, porque é só algumas unidades que estão com a gente. Então, muitos docentes não usam, como foi colocado, eles não usam o e-mail @unicamp como o principal dele, né? Então, ele usa o @unidade, que é administrado fora. Esse a gente não consegue ver se está redirecionado ou não, certo? Então, aqui é um limite bem inferior do que deve ser a realidade desse número na Unicamp como um todo, certo? E você vê a quantidade de que já estão usando o @G Unicamp ao lado, né? Mesmo tendo esse G na frente, aí a pessoa, por ter a interface Google, já preferiu fazer o redirecionamento e passar a usar o nosso próprio Gmail, né? Que está aberto já faz algum tempo para todo mundo, né? Domínios virtuais são aquelas 25 unidades, né, que já migraram para o CCUEC, que dá um total de 1.716 contas. Algum outro número importante que eu não mencionei, Queiroz, aqui? Desse? Não, né? Então, aqui é para você ter uma ideia do que o tratamento diário do e-mail na Unicamp exige da nossa infraestrutura, né? Então, isso deve ser... você pulou um? Então, volta aqui. Então, a infraestrutura de hardware ali, ó, que eu mencionei, né? Quanto de disco você está ocupando. Então, no total, passa de 12 tera. Em memória, mais de 170 GB. E tudo isso dedicado a tratamento de e-mail. Certo? Isso é a infraestrutura atual, que ainda não é o ambiente nuvem novo. Certo? Isso não foi migrado ainda. Quando for migrado, a estimativa é consumir do ambiente nuvem 40 máquinas virtuais, 160 cores, 168 GB, 12 tera. Isso é mais que suficiente para atender algumas unidades que vai ficar sendo gasto com e-mail ao invés de estar atendendo as unidades, certo? Então, isso é uma estimativa, né, de quando toda essa infraestrutura for mexida para a nuvem. Pode passar então, Fabiano, por favor. Então, agora sim, o número de mensagens por dia, aí isso deve ser uma média entre algum tempo, agora eu não lembro o número exato, mas mais de 250 mil mensagens, mais de 150 mil que são analisadas via filtro de spam, que é local, é nosso, certo? Diário, isso, diário. Né? Então, a infraestrutura computacional para ficar fazendo isso é grande, e é ciclo de máquina, é energia, é tudo isso sendo gasto, né, para manter isso no ar. E as efetivamente entregues, são 105 mil. Né? Então, de todos aqueles e-mails que você recebe, se não existisse essa infraestrutura, você ia receber quase o dobro, só de spam em cima, certo? Pode passar, por favor, Fabiana. Então, quantos domínios a gente tem que é @unidade Unicamp-BR? 60. Geral, da Unicamp toda. Aí, as unidades podem ter subdomínio ainda, certo? Então, tem unidade que tem a unidade, mas tem departamento.unidade.unicamp.br, né? Ou laboratório tal.unidade.unicamp.br, e assim por diante, certo? Você pode ir tendo subdomínios. Então, tem 83 também outros domínios nessa linha. E já temos unidades que já estão usando o Google para esses subdomínios, né? Já identificados, 7. Acho que pode passar, Fabiana, por favor.
Então, a gente tem toda essa infra, né? Eu não consigo colocar aqui no slide todo o esforço de RH diário necessário para manter a infra no ar, e não só no CCUEC, mas em todas as unidades que têm esses subdomínios locais administrados. Então, aqui é um resumo das características do serviço que a gente tem hoje, certo? Definição local de políticas de uso, dados hospedados na Unicamp, logs para auditoria e rastreamento de mensagens, autonomia sobre o serviço, backup dos dados, cotas, né? A gente tem um limite aluno 300 MB só, inclusive, né? Porque a gente não teria como atender aquela quantidade enorme de conta de aluno. A infraestrutura, como vocês acho que puderam perceber, é complexa e dispendiosa. E opções limitadas para acesso via web, inclusive uma opção que não agrada muito os usuários de interface, certo? Por favor. Características do contrato que a gente tem, então, que é o G Suite. G Suite é o nome que a Google deu para o contrato pacote Gmail e outros serviços que ela oferece. E nós já temos essa licença G Suite na Unicamp. Como mostrei lá, várias pessoas já migraram para essa plataforma, eu inclusive. Mas o fato é gratuito, não tem custo envolvido para qualquer entidade educacional, certo? O espaço é ilimitado, tá? Então não tem mais restrição de cota. Você tem, além do e-mail, todas aquelas outras ferramentas de colaboração, integração com a agenda. Você tem para os docentes as ferramentas de Classroom, Google Classroom, para apresentações, para controlar a entrega de trabalho. Você consegue importar a conta dos alunos e montar um grupo com a conta dos alunos, e etc. Então tem várias facilidades aí que eu não vou mencionar aqui, que vem no pacote desse G Suite, tá? Quem quiser pode... tem informação na web sobre isso. A gente tem no nosso portal do CCUEC um link, né, descrevendo o que é o G Suite, etc. A gente teria uma redução brutal nos custos operacionais do e-mail. Recursos humanos, recursos de infraestrutura, etc., como mencionei. Ainda tem um controle local, né, é administrado por nós. Então ainda teria uma equipe com muito menos horas provavelmente dedicado a isso no CCUEC, mas provavelmente diminuiria muito o número de RH espalhado na universidade necessário para manter isso, certo? Seria só lá no CCUEC. E você tem controle total sobre os domínios que você manda, os domínios, se é possível, se alguém tiver alguma... A gente ficou tentando pensar casos, né, onde isso não seria apropriado. Eu fiquei, sei lá, se algum docente tem algum contrato de pesquisa que envolve um NDA muito forte, que diz que no contrato todos os dados da pesquisa tem que estar local, não pode estar armazenado. Se algum dia, eu não vi um contrato desse ainda, mas se tiver algo desse tipo, a gente tem a opção de configurar esse e-mail e dizer, ó, esse subdomínio, labx.ifgw, não vai. Esse a gente mantém uma estrutura local. Entendeu? Então, a flexibilidade é total nesse ponto de vista de configuração. A gente mantém toda a autenticação de usuário com a gente. A Google não pega as nossas senhas dos nossos usuários, certo? Então, não sei se vocês usam, mas se você entrar hoje, já é assim. Você vai ligar lá, vou me logar no meu @G. Na hora que você tentar entrar com o @G Unicamp, vai entrar com uma autenticação que é uma página nossa, do CCUEC. Autenticação válida, ele vai para o Gmail. E aí é toda a interface normal de Gmail que vocês já devem conhecer, certo? Então, a gente não tem como concorrer em termos de recursos que se oferece para o usuário. Né? Em termos de interface, em termos de conexão com outras ferramentas, agenda, etc. Qualidade do filtro de spam. Né? A gente recebe reclamação da qualidade do filtro de spam, mas não tem como concorrer com o nível de serviço que eles têm nessa infraestrutura. Tá? Tem ali um link, depois esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá? Tem aí um link
que tem lá os termos, que é um termo geral, tá? Toda a universidade que adere ao G Suite é esse termo que está válido lá. E com as regras e etc. Então, assim, o termo diz, a gente dá gratuitamente, e a garantia de infraestrutura a sua infraestrutura vai ser igual à infraestrutura que o Google usa para ele mesmo. Com garantia de disponibilidade, com garantia de integridade dos dados, com garantia de tudo. É um termo razoavelmente simples de ler, não tem coisas muito específicas, mas é bem direto ao ponto. Então, se alguém quiser ter uma ideia mais detalhada do termo, está ali o link. Tem mais algum? Esse é o último. É o último, né? Então, eu estou trazendo essa discussão aqui porque, do ponto de vista de tudo que a gente estudou, não sei se quiserem acrescentar, por favor, alguma coisa que eu tenha esquecido, fique à vontade, mas do ponto de vista que a gente vem estudando, não tem por que a Unicamp continuar fazendo esse esforço dobrado. Esse ano, no início do ano, a USP migrou totalmente para o Gmail. A USP não tem mais e-mail local. A gente está em contato com eles, né? O Paulo fez uma reunião longa com o pessoal da USP que cuidou dessa migração e não, né, Paulo, não tem nada a reclamar tecnicamente. Claro que tem todo um processo de migração que é para você conseguir levar suas mensagens atuais para lá, etc. Isso tem que ser feito aos poucos, porque não dá para fazer todas as contas ao mesmo tempo. Então tem que criar um processinho aí. Mas, como o Edmilson falou ali, né, é uma migração aparentemente bem tranquila de ser feita do ponto de vista técnico. Tá? Então hoje na USP qualquer e-mail é @USP ou é @Instituto USP, mas está armazenado na nuvem, não tem mais. E aí a interface Google, certo? Não tem mais armazenamento local. Então, a gente está fazendo todo esse processo de centralização, etc. e tal, estudando sustentabilidade da nossa nuvem, etc. E esse ponto do e-mail é uma ação que a gente consegue tomar agora, porque a gente já tem tudo que precisa. Tá? Não tem nada novo que precisa correr atrás para que isso seja implantado em termos de contrato ou equipamento, nada. Tá? Então, na nossa opinião, na minha opinião e na opinião das pessoas que avaliaram isso, é um caminho que todo mundo está tomando. Muitas pessoas não querem, muitas unidades estão migrando para o CCUEC porque já não querem mais cuidar do e-mail, né? Porque não querem mais ter que correr atrás de repor funcionário. Nesse cenário atual, né, que a gente não deve ter reposição de funcionário aí por algum tempo, contratação está difícil, etc. É recurso de TI que você vai liberar para fazer outras tarefas. Certo? Dentro do CCUEC a gente vê isso, seria com muito bons olhos, né, tirar o pessoal da produção que está lá monitorando esses e-mails, etc., para nos ajudar, por exemplo, na parte do data center, da nuvem, que a gente está precisando muito de gente lá. Tá? Então, para nós lá faz todo o sentido, e eu acho que para a Unicamp em geral faz todo o sentido no racional aí de melhor utilização de recursos de TI, se a gente hospedar isso em nuvem. Tá? O Paulo pediu a palavra um pouquinho. Eu só queria corroborar o que o senhor está falando, porque assim, por exemplo, está sendo feito um esforço grande, integrado, da Secretaria-Geral com o CCUEC, com a DAC, para que a gente faça a primeira eleição eletrônica do Consul dos alunos de graduação e pós-graduação. Nós temos 1.400 alunos que não vão receber os e-mails que precisam receber. Então, olha, isso me envolve Paulo Moraes, toda aquela equipe. Nós vamos ter que achar um caminho para poder resolver essas coisas. Por quê? 300 MB não é nada hoje em dia. Né? Então, há um bom número de anos atrás, quando sentado numa dessas cadeiras ainda, não nesse layout de sala, a gente instalou o primeiro e-mail da DAC para a Unicamp, que era e é pilotado pelo Centro de Computação, né? As unidades de ensino falavam assim, nossa, eu vou parar de investir recursos e se precisar para a gente melhorar esses recursos, a gente leva esses recursos para o Centro de Computação. Duas reclamações básicas que a gente nunca conseguiu vencer.
o próprio front-end e os recursos do e-mail e o ra.dac, que ninguém gosta, todo mundo quer um alias da vida. Uma hora a gente chega lá. Mas é assim, as coisas foram passando, esse e-mail institucional ele é de extrema importância, mas causa uma série de dificuldades a todos. Então, quando veio esse projeto da Google, quando começou esse projeto, essa discussão, nos foi perguntado na DAC se a gente tinha alguma coisa contra. Não tínhamos nada contra, porque, para mim, continua sendo um e-mail institucional da Unicamp, só que está na nuvem. Eu não quero saber onde está. Pouco me interessa. Desde que os nossos alunos tenham recursos suficientes para poder trabalhar. Hoje eles não têm. Então, isso nos causa transtornos vários, em vários momentos. Então, do ponto de vista do que diz respeito aos alunos, para o efeito de e-mail institucional que a DAC tem como é responsável hoje, eu acho que é fundamental que a gente vá para isso e pare com essa história de ter g ponto alguma coisa, @DAC, seja o @DAC que seja lá. Então, acho que isso é extremamente importante. Nessa casa, por uma questão que o senhor tocou, foi em relação a alguns contratos de confidencialidade, alguns convênios com confidencialidade, é que se voltou atrás, porque o projeto original era exatamente esse, e o @DAC e o @Unicamp, controlado pela coisa, mas para a nuvem, usando recursos de um parceiro, de um terceiro. E aqui foi colocado que a gente não poderia fazer isso em função exatamente de certos acordos de confidencialidade. Então, eu acho que se a gente achar esse caminho que respeite esta situação e que não quer, mas que nos permita evoluir, eu acho que o ganho vai ser bom para todo mundo. Como eu coloquei, eu ouvi um pouco das pessoas dessa história. Eu não consegui levantar um caso onde, né, fosse concreto disso. Mas, conversando, né, vimos toda ali a análise técnica. Se realmente acontecer de alguém ter um contrato de falar o meu laboratório não pode ter o e-mail no Google, tá bom, a gente deixa aquele subdomínio aqui, certo? A gente consegue migrar para o Google escolhendo, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, eu quero esse, entendeu? Agora, por causa de um ou dois que não podem ir, eu manter 30 mil contas aqui gastando essa infraestrutura, que eu não vejo sentido. Eu só queria complementar. É assim, hoje nós temos 30 mil alunos entre graduação, pós e as especializações. Temos 106 mil alunos formados, ex-alunos. Temos 215 mil alunos que passaram por aqui e que, se a gente tivesse essa infraestrutura, a gente não dava a volta no mundo para falar de ex-aluno. Então, a gente conseguiria fazer uma coisa muito mais simples para que os nossos alunos saíssem daqui com um e-mail, né, que hoje a gente não pode fazer por falta de recurso, e que seria uma coisa extremamente simples da gente fazer, respeitadas as normas, mas que teria um e-mail externo de contato, sem a gente fazer a volta no mundo e o esforço que se fez as diferentes vezes para criar esses alumni da vida. Então, eu acho que isso abre espaço para um monte de coisas. Bom, uma das coisas era a respeito dos ex-alunos. Isso é uma coisa muito grave. A gente precisa prestar contas de dinheiro público desde a fundação da universidade. O que nós fizemos? Nós formamos um certo número de pessoas, nós precisamos ter contato com eles. Não é uma questão se nós gostamos muito ou pouco. Outra coisa que eu ia falar é a respeito dessa migração. Eu trabalho numa colaboração internacional, a gente tem as coisas que são mais confidenciais, elas são colocadas em servidores específicos, onde você pode baixar, mas tem e-mail do acelerador em Genebra, só que todo mundo, padrão, todo mundo manda para o Gmail, você lê em qualquer lugar, você tem toda a facilidade. O contato de segundo grau mais próximo vai ser feito com coisas que estão centrais lá em Genebra. E não tem problema de confidencialidade, não tem, praticamente. Eu recebo no Gmail, depois, quando eu quero alguma coisa um pouco mais oficial, eu vou para o servidor lá. Então, acho que... Eu acho que aqui, no slide eu não lembrei desse ponto, mas a gente tem uma lista das universidades que já migraram para isso, né? Você tem ela fácil aí, Paulo? Fácil é subjetivo, né?
Então, como eu falei, né, o mais próximo vizinho da gente aqui, no começo do ano, a USP levou todo mundo, sem exceção. Então, por que a USP poderia e a gente não, né? Que diferença a gente tem a nossa pesquisa com a pesquisa que é feita na USP? Tudo bem, pode ter um caso isolado, mas não de maneira geral, certo? Temos 6 universidades federais, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 universidades estaduais. E olhamos um pouco no mundo, né? Então, sei lá, Berkeley, Brown, Notre Dame, várias grandes universidades dos Estados Unidos que têm muito recurso, mesmo assim migraram todo o e-mail para a infraestrutura do Google. Quer dizer, no Brasil já tem mais de 20 universidades que fizeram isso e a gente não fez ainda. E eu procurei, eu não consegui achar um caso de que tivesse levantado problema na web, né? Contato pessoal de conversa a gente fez com a USP porque foi a migração mais recente e aí a gente queria entender se o processo foi fácil ou não, etc. Então, eu realmente não achei um motivo para que isso não fosse uma boa ideia para a gente, mas estou trazendo isso nesse expediente e provavelmente vamos trazer na ordem do dia na próxima reunião, porque eu acho que é um caminho natural, todo mundo está seguindo e está assim, melhorando a vida de todo mundo que foi. Então, uso mais eficiente dos nossos recursos de TI. As máquinas que forem liberadas, as que tiverem condição, vão ser agregadas à nuvem. As que não tiverem condição, vão ser disponibilizadas para outros serviços. O RH que for liberado vai ser aproveitado para gerenciar outros serviços, né? A gente tem necessidade, né? Não tem... É só uma questão de aproveitar melhor realmente o recurso que a gente já tem. Fora resolver todos os problemas que o Paulo falou, porque eu não consigo lembrar qual foi a última vez que eu pedi o e-mail de um aluno e ele me deu um e-mail ra@dac, porque ninguém usa. Com 300 mega hoje não dá. A minha conta no Gmail tem 15 GB usados. Né? Não dá. Ela é antiga, eu tenho Gmail há muito tempo, mas ainda assim, né? A minha conta no IC tem quase tudo que tem aqui. O IC está lá guardando gigas de e-mail meu que eu nunca uso, nunca acesso, porque eu só acesso essa interface. E eu tenho visto que esse é o modelo mais comum de uso hoje em dia, porque a interface que a gente provê não tem como concorrer com as facilidades de ferramentas que eles provêm. E, em última análise, não tem custo envolvido, né? É um contrato educacional sem custo. Tudo bem? Então fica aí para vocês pensarem. E se alguém quiser entrar em contato sobre isso, manda e-mail para a CETI, que a gente, se tiver sugestões, se tiver dúvidas, a gente tenta correr atrás do que puder. Mais alguém quer algum comentário? Era o nosso último ponto, né? Então, acho que encerramos. Obrigado a presença de todos.